Glória a Deus por mais um tempo onde o Senhor vai ministrar os nossos corações. O Senhor vai falar conosco. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que temos um Deus que quer se relacionar conosco, quer falar aos nossos corações. E nós continuamos então a nossa série e hoje queremos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 132. Salmo de número 132. Esse é um dos salmos aí mais longos e teológicos dentro do Cântico dos Degraus, que nós temos aí, ou Cânticos de Romagem, como você pode ler aí na tua palavra, na tua Bíblia. E ele é uma mistura, então, de uma lembrança histórica, uma promessa divina e uma esperança messiânica. Esse é o conteúdo aí desse Salmo 132. Na semana passada, o que o 131 tem de curtinho, esse é um pouco mais longo, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor e vamos permitir aí que a sua palavra fale ao nosso coração. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a harpa estava em Efrata e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assentem um dos seus descendentes, e os filhos de você guardarem a minha aliança, se os filhos de vocês guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, que aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Senhor, aqui está a sua palavra, e eu te peço, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor. Então te pedimos que este texto dessa noite, a tua palavra que foi aberta, possa abrir, Senhor, os nossos olhos, e que os nossos olhos possam compreender a tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Sabemos, então, que esse Cântico dos Degraus, a gente já desde o início do ano vem falando, né? Porque a gente dividiu em 3 blocos essa série, que vai lá do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós dividimos em 3 momentos e estamos partindo aí, fazendo a última parte, o último momento, e a gente sabe então que esse Cântico dos Degraus, esse Cântico de Romagem, eram cânticos que eram entoados então pelas pessoas que iam até Jerusalém para participar das festas
nas festas, né? As principais festas ali, sabemos aí a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, e agora nesse mês de outubro a festa dos tabernáculos, né? Ou festa das barracas. E eles seguiam. E este salmo, então, é um deles. Enquanto o povo caminhava cansado, empoeirado, passando por muitas lutas, este salmo ele traz essa mensagem: lembra-te, Senhor, de Davi de todas as suas aflições. Subir para Jerusalém, que ficava aí mais ou menos a 800 metros aí do nível do mar, era uma subida difícil, era uma subida que não era fácil, o caminho era cheio de pedras, ladeiras, tinha problemas de assalto, bichos, né, animais que atacavam, pessoas que enganavam, então era uma subida muito difícil. E esse é o ponto que o Salmo quer nos ensinar e que nós precisamos entender, que a verdadeira subida, ela não é geográfica, mas espiritual. Era sim um terreno difícil, uma jornada difícil que eles tinham que trilhar, mas mais do que essas dificuldades, existe o problema da batalha espiritual. Afinal de contas, eles estavam indo para Jerusalém. E considerava-se então que lá era o lugar, a cidade de Deus, o lugar onde estava a presença de Deus. Então, todas essas lutas, essas batalhas que eles enfrentavam, era sim uma batalha espiritual, era uma jornada difícil. E o tema desse salmo aqui, 132, nós podemos resumir numa palavra: fidelidade. Fidelidade, porque ele trata não só da fidelidade do homem para com Deus, mas ele também trabalha a fidelidade de Deus para com o homem. Então essa subida para Jerusalém, ela é um retrato para nós da jornada de fé, da nossa caminhada cristã, da nossa jornada de fé, que exige esforço, exige dedicação, exige renúncia, exige confiança de cada um de nós. E o primeiro ponto aqui que nós precisamos aprender com esse texto, e a gente encontra aqui nos primeiros 5 versos do Salmo 132, é que a fidelidade, ela começa com essa entrega. A fidelidade, ela começa: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei ao leito do meu repouso, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O Salmo, ele começa então recordando aqui um voto de Davi, um compromisso pessoal dele. A Arca da Aliança ainda não tinha o seu templo, o seu lugar para ficar. E ele então, Davi, ele não tinha ainda construído, e na verdade quem constrói depois é o filho dele, mas ele tinha esse desejo, e ele fala: eu não vou descansar, eu não vou repousar enquanto não achar um lugar para o Senhor. Porque os irmãos lembram que a Arca da Aliança, então, ela representava isso, né? Onde a Arca ia, a presença de Deus estava nela. Então, nesse texto, ele fala justamente que não havia lugar para ela ainda. Não havia sido construído um lugar fixo para ela ficar. E Davi, então, de uma maneira, um compromisso pessoal e sacrificial, ele fala: não, eu vou lutar até que tenha um lugar para que a arca fique, para que a sua presença fique. Assim como Davi, nós também somos chamados a escolher a fidelidade ao conforto. Como assim, pastor? O nosso mundo nos ensina que nós devemos buscar o sucesso e o descanso antes de tudo. Que nós devemos buscar os nossos prazeres em primeiro lugar. E os outros não têm importância.
Mas a palavra do Senhor nos ensina que o verdadeiro descanso está em colocar Deus em primeiro lugar. Lembra do texto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, na nossa vida, precisa estar Deus. E algo importante que nós precisamos falar quando nós mencionamos a respeito de descansar no Senhor, descansar em Deus, é entender que descansar em Deus não é um ato de passividade. Descansar em Deus é agir com fé, é trabalhar com um propósito, é cuidar da família com amor, é viver cada dia com o coração voltado para o Senhor, centrado na presença dEle. O próprio termo descanso aqui, ele significa desfrutar. Quando lemos lá em Gênesis, que no 7º dia Deus descansou, não quer dizer que Deus sentou, esticou as pernas, estou cansado, porque, meu Deus, deu muito trabalho colocar cada estrelinha lá, eu estou cansadão, vou descansar. Não, o descansar não tem esse sentido. O descansar tem o sentido de desfrutar. Então, no 7º dia, Deus desfrutou de tudo aquilo que Ele havia criado. Esse é o sentido do descanso. Não é o sentido de você deitar ali e vou dormir um pouquinho. Não. Descansar em Deus, ele não é um ato de passividade. Quando falamos em descansar, nós precisamos entender que muitas vezes nós oramos errado. Nós, no nosso tempo de oração, a gente ora errado. Descansar no Senhor é falar: Senhor, me ajuda a fazer bons negócios. Senhor, me livre de atitudes impulsivas. Senhor, coloque pessoas boas no meu caminho, para que eu não seja levado por rotas perigosas, caminhos tortuosos. Senhor, me ajuda a discernir quais são as melhores escolhas. Senhor, esteja comigo nesse dia. Essa deve ser a nossa oração. Mas às vezes a gente faz aquela oração genérica, né? Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Não que seja errado. Mas se o nosso Deus, Ele é o nosso Deus de fato, do nosso dia a dia, do nosso caminhar, nós precisamos falar e compartilhar. O marido não compartilha o seu dia com a sua esposa? Assim, não precisa, viu? Não, então, tarefa de casa aí. Compartilha. Como foi o seu dia? Ou como será o seu dia, né? Puxa, hoje eu tenho uma reunião importante. Puxa, hoje eu preciso comprar determinada coisa lá para o trabalho. Ah, hoje eu preciso fazer. Compartilha. E por que a gente não faz isso com Deus? Senhor Jesus, se eu tenho uma prova para fazer hoje, né, Isa? Eu tenho uma prova para fazer hoje, eu escutei, o senhor sabe, o senhor viu, o senhor estava lá comigo, o senhor viu estudando. Então me ajuda a lembrar, me ajuda a lembrar. Então a nossa oração ela precisa ser muito direta e muito clara. Isso mostra para todos nós que o nosso descanso no Senhor, ele não é passivo, mas ele é uma atividade que nós temos no dia a dia com Deus. Não é aquela situação, vou esperar no Senhor, e daí eu cruzo os braços e não faço nada. Não, esperar em Deus não é isso. Descansar em Deus não é isso. Quantas vezes você, cansado, tenta resolver tudo sozinho? Nós estávamos no encontro de oração na sexta-feira aqui, que foi uma bênção. A gente falou sobre isso, né? Que muitas vezes a gente ora errado. A gente erra porque a gente busca a Deus quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer alguma situação, mas a gente nunca
busca um relacionamento de perto com o Senhor, a gente ora errado. A nossa oração, ela precisa ser um retrato do nosso relacionamento. Assim como um pai conversa com o filho com o pai, o filho com a mãe, o marido com a esposa, assim precisamos nos relacionar com o Senhor. Se a gente está falando de fidelidade, a fidelidade ela começa quando Deus é a prioridade no seu caminho. Você acha que quando o marido ou a esposa adultera, qual a razão disso? Não há fidelidade. A pessoa não tem mais a importância que tinha. Essa é a realidade. Então, se nós estamos falando em subir com fidelidade, é realmente colocar Deus como prioridade no meu caminho. Deus não é um cara que eu vou recorrer a Ele somente quando eu preciso. Não, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e eu busco todos os dias. E eu oro todos os dias pela manhã dizendo: Senhor, me ajuda nesse dia. Para que eu possa tomar as melhores decisões. Para que eu não seja levado por impulsos. Me ajuda. Aí o Senhor Jesus olha e fala: ah, sim, é isso. Você entendeu o que é o relacionamento. E o Senhor Jesus nos ajuda. Em segundo lugar, a fidelidade, ela gera um desejo pela essa presença. A gente vê ali nos versos de 6 a 10. Eis que ouvimos falar dela em Epáfra. Nós a encontramos nos campos de Jar, entremos na sua morada, prostremos diante do estrado dos seus pés. O salmista, então, aqui, ele relembra da jornada da arca, que é um símbolo da presença divina, como falamos, e essa trajetória representa o anseio do povo em ver Deus reinando novamente no centro da nação. A arca, por um tempo, ficou na casa de uma pessoa ok, estava lá guardada, mas o povo ansiava pela presença. Não, ela não pode estar lá, ela tem que estar com a gente aqui. Ela precisa estar conosco, porque é a presença de Deus. É a presença de Deus conosco. Então eles não estavam buscando um ritual qualquer, mas o Deus do ritual. A arca representava isso. Então não bastava um símbolo, existe uma arca e que é a presença de Deus. Não, eles queriam o próprio Deus. Eles queriam o próprio Deus perto. Então fidelidade, ela gera esse desejo pela presença. Não basta dizer, eu sou cristão. A gente precisa viver diariamente com Cristo. Não basta você dar uma entrevista aí para o IBGE e dizer assim: não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Que bonitinho isso, né? Não. Você precisa viver na presença diária com Cristo. Não significa dizer que você vai rejeitar o conforto, tá? As alegrias, as bênçãos, não. Mas a presença dele. Porque como a gente lê no texto, as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Em primeiro lugar na minha vida está a presença do Senhor. Lembra lá no Êxodo, quando Moisés então entrava na tenda e o povo ficava todo assim parado, porque quando ele entrava na tenda, descia a nuvem e eles ficavam ali. Uau, é um encontro. Ele vai ter um encontro, ele está na presença de Deus e Deus vai falar. Vamos aguardar, porque quando ele sair dali, algo novo virá, porque ele está na presença. Então o povo começou a aprender que a presença ela é fundamental. A presença de Deus nas nossas casas ela é fundamental. O problema não está nas bênçãos e a gente desfrutar delas.
O problema é quando as bênçãos, tudo aquilo que a gente conquista na nossa jornada, elas ocupam um lugar que deveria ser de Deus nas nossas vidas. Aí está o problema. A fidelidade a Deus, ela precisa gerar em nós esse desejo ardente por estar na presença de Deus. Ela precisa gerar isso em nós. Quantas vezes nas nossas casas, né, a gente não valoriza a presença um do outro? Não é verdade? Não precisa se manifestar, tá bom? Mas quantas vezes as refeições da nossa casa, elas disputam espaço com eletrônicos na mesa, não é verdade? Ou o eletrônico que está no outro cômodo, você come rapidinho, porque você tem que sair dali, porque você precisa pegar lá o celular, o tablet, o computador, a televisão, não sei o quê, porque parece que você está perdendo alguma coisa. E a gente para de dar valor à presença um do outro ali. Faz esse exercício essa semana. Institui uma lei na sua casa, na hora da refeição não tem eletrônico. Coloca uma caixinha, né, na sala e fala assim, ó, todos os eletrônicos aqui dentro. E daí todo mundo vai para a mesa para comer. E daí outra regrinha, bem legal. Fala assim, ó, não sai ninguém da mesa até o último terminar de comer. Vai dar um conflito no começo, né? Vai dar aquele comichão assim, eu quero sair, posso sair. Ou isso acontece na minha casa. Mas faz isso, faz esse teste. Você vai ver o quanto, às vezes, a gente está falhando porque a gente não está valorizando a presença ali, física, daqueles que a gente está enxergando, daqueles que a gente está vendo ali. Eu sei, nós vivemos numa época onde a correria e as pessoas acabam, às vezes, nem conseguindo comer juntos, né? Normal. Mas quando há possibilidade, tenta fazer esse exercício. Talvez no final de semana, institui isso na sua casa, você vai ver o quanto a presença não é valorizada. A presença não é valorizada. E se nós não valorizamos essa presença, que é física, que é visível, que dirá a presença de Deus? Então é um alerta para todos nós. Esse é o verdadeiro desafio que nós temos. Descanso e prazer na presença de Deus. Sabia que você pode viver conquistando muitas coisas na tua jornada de vida, mas ainda assim ter um vazio dentro de si, onde as coisas não completam. Mas se Deus estiver no centro, todas as conquistas, todas as pequenas e grandes conquistas que você tiver, ela vai ter um tempero diferente. Ela vai ter um tempero completamente diferente. Porque eu busco a presença em primeiro lugar. E essa presença sustenta tudo o resto. Davi, ele desejou construir uma casa para Deus. Mas Deus foi além. Deus escolheu fazer de Davi uma casa eterna. Porque ele fala, ó, virá alguém que vai sentar no trono da tua descendência e será um trono eterno. Davi queria construir um lugar para a presença. E Deus constrói nele uma casa eterna. Isso nos leva ao último ponto, que é a fidelidade de Deus precisa ser a nossa segurança. E quando a gente fala da fidelidade de Deus, nós precisamos lembrar dessa fidelidade. E esse ponto aqui foi o ponto que mais mexeu comigo, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Foi o ponto que eu falei, uau, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque diz o texto ali, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, do fruto do teu corpo porei sobre o teu trono. Aqui Deus fala, o Salmo ele muda o tom, né? Ele estava falando do voto humano à promessa divina.
E ele muda aqui, ele coloca a lembrança da promessa de Deus para com Davi. Deus assegura que Davi teria uma descendência eterna. Olhando para Jesus, queria consumar tudo isso. Uma aliança que se cumpre plenamente em Jesus. E eu queria abrir em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, no verso 31. Lucas 1, 31, que diz: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A fidelidade humana, ela é frágil. A fidelidade humana, ela é limitada, mas a fidelidade de Deus, ela é firme. E aqui na história de Davi é tremendo, porque quando nós começamos a ler, a gente percebe que após Davi, ali então a gente olha para a genealogia, tem duas genealogias que você pode encontrar ali, tanto em Mateus quanto em Lucas, e especificamente aqui ele fala assim sobre essa descendência. Então depois de Davi vieram outros reis que fizeram besteira. Um deles é Joaquim, e depois o seu filho Jeconias. Sabe o que acontece com eles? Eles são amaldiçoados por Deus, porque eles se afastam de Deus. Uau, Deus! Mas e aí? Aí complicou. Porque a gente acabou de ler aqui que a descendência do trono de Davi seria eterna. Quebrou. Chegou em Joaquim e Jeconias, acabou. E agora? Deus falhou. Mas, quando a gente lê em Ageu 3, ele fala, o Joaquim, então, ele recebe essa palavra, que ele é amaldiçoado, existe uma expressão ali na Bíblia que fala do anel de selar, né? Eu retiro de você o anel de selar, como quem diz assim, agora você não tem mais a minha bênção, acabou em você. Só que depois a gente lê lá em Ageu 3, quando Deus fala a respeito de Zorobabel. Zorobabel é um cara que veio depois do exílio. E sabe qual a palavra de Deus para Zorobabel? Você é o meu anel de selar. Ou seja, a maldição estava aqui sobre Joaquim, que romperia então todo esse trono de Davi, mas sobre Zorobabel Deus reconstrói, porque Zorobabel era um homem temente a Deus, era um homem que buscava a presença de Deus, e sobre ele então ele fala, agora você é o meu anel de selar, ou seja, aquilo que ele arrancou de Jeconias, agora ele coloca sobre Zorobabel. E segue então a genealogia que vai chegar depois até José. José é pai adotivo de Jesus, né? A gente sabe, né? E ele fala assim, poxa, mas José, como é que é isso? Jesus não tem descendência de sangue ali. E como que é essa fidelidade de Deus então? Porque naquele tempo, o pai adotivo, o filho adotivo, ele tinha todos os direitos de um filho legítimo. Porém, ele não era um filho de sangue. Mas Deus é tão maravilhoso com a sua promessa e com a sua fidelidade, que se você olhar a genealogia, se eu não me engano é de Mateus, ele vai mostrar a genealogia de sangue de Jesus, porque ali mostra a genealogia que vai cair sobre Maria. Porque Davi teve mais um filho, teve Salomão, que toda a genealogia cai sobre José. Só que ele teve um outro filho. Alguém sabe o nome desse outro filho? Natã, filho de Davi. E a partir de Natã, chega a Maria, filho de sangue. Então, Jesus se torna
um herdeiro legítimo, legal, por parte do pai, e um herdeiro legítimo de sangue, pela descendência da sua mãe. Percebe a fidelidade de Deus? Percebe o cuidado de Deus? Confiar, então, na fidelidade de Deus é abastecer o nosso coração com a presença dEle. Nada que aconteça na nossa jornada, se nós vivemos uma vida na presença do Senhor, desejando a sua presença, desejando estar com Ele, desejando andar uma vida correta, arrependendo-se sempre do nosso pecado, confessando o nosso pecado, buscando viver uma vida correta, nada rompe esse laço que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Ele é um Deus que reconstrói tudo aquilo que o pecado e o ser humano destrói. A história de Zorobabel é um Deus que olha para o nosso coração, se compadece daquele que tem um coração contrito, consegue enxergar o nosso arrependimento e restaura e faz nova todas as coisas, porque Ele sim é um Deus fiel. A nossa fidelidade para com Ele, ela é frágil, ela é muito fácil de ser quebrada, mas a fidelidade dEle conosco, ela é eterna e ela é forte. Por isso nós adoramos e seguimos a esse Deus, porque, se fosse pelo nossa maneira de andar, estaríamos perdidos. Mas o Senhor construiu um povo totalmente dele. A nossa fé, ela não elimina a subida. Isso quer dizer que mesmo você sendo uma pessoa de fé, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar os obstáculos da jornada, dessa subida. Mas sabe qual que é o diferencial da fé? É que nessa jornada, passando por todas essas lutas, a nossa garantia é que a gente não vai ficar no meio do caminho. Essa é a diferença. A nossa fé nos garante que no caminho eu não fico. Vou passar por lutas, vou enfrentar dificuldades, mas se os meus olhos estiverem no Senhor, se a minha vida estiver centrada nele, se eu desejar a presença dele no meu dia a dia, se eu desejar a presença dele na minha casa, se eu desejar estar com ele todos os momentos, se eu apresentar a ele todas as minhas questões, se eu viver esse relacionamento com ele, é certo que ele não vai me desamparar. É certo que Ele não vai me abandonar. Nós precisamos cultivar, confiar na fidelidade de Deus, caminhando sempre, sabendo que a força vem dEle, não de nós. Não é cruzar os braços, vou descansar no Senhor, não. É continuar agindo, é continuar fazendo, é continuar trabalhando, mas dependendo da força que Ele vai te dar e confiando que Ele permanecerá ao teu lado, no controle de todas as coisas. Ainda que os problemas aconteçam, ainda que nessa jornada você encontre aí uns abençoados aí que vão te passar para trás, que vão te dar prejuízo. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo aconteça de ruim, ainda que eu permanecerei, não de braços cruzados, mas agindo. Eu não confio mais em mim mesmo, mas no Senhor Jesus. O Senhor é fiel com aqueles que o buscam e o servem. Você está cansado de resolver tudo sozinho? É hora de trocar o peso do controle pelo descanso da confiança. É hora de trocar. Às vezes, eu conversando com uma pessoa
recentemente, e nessa conversa eu percebendo que a pessoa está na jornada dela e ela estava claramente carregando um fardo gigante que ela mesma não quer soltar. Ela mesma não quer soltar esse fardo. Só que ela não percebe que esse fardo está matando ela. Esse fardo está consumindo ela. E eu me lembro que eu falei, talvez seja a hora de você soltar esse fardo aí. Talvez seja a hora de você largar isso. Confiar no Senhor é você soltar as rédeas da tua vida. É você soltar o controle da tua empresa, dos teus negócios. Soltar da tua família. Soltar e deixar que Ele tome o controle. Para concluir, esse Salmo 132, ele termina onde todo coração fiel deseja chegar, que é a presença do Deus que cumpre as suas promessas. O peregrino, ele sobe cansado, ele chega confiante. Sobe cansado, mas chega confiante. Porque lá está o trono de Davi. E lá se cumpre todo o desejo do coração de cada um deles, que é a presença. A presença. Não há morada mais gloriosa para Deus do que um coração rendido e fiel. Hoje, a gente não precisa ir para Jerusalém. O Senhor Jesus habita em nosso coração. Só que será que Ele tem encontrado morada nos nossos corações? Será que Ele tem encontrado em nós uma morada? Nós precisamos desejar que isso aconteça. Então, nessa semana, eu te desafio, suba um degrau a mais, agora o degrau da fidelidade. Escolha depender de Deus nos seus planos, escolha depender de Deus na sua família, escolha depender de Deus no seu trabalho, escolha depender de Deus no seu ministério. E que a cada decisão que você for tomar, declare: o Senhor é o meu descanso. Fale para Deus: Deus, eu descanso em Ti. Eu descanso no Senhor. Assim você vai viver o que o Salmo traz para nós. A verdadeira subida, ela não é para Jerusalém, mas ela é para mais perto de Deus. A verdadeira subida, ela não é para um lugar geográfico. A verdadeira subida nos leva para a presença. E onde quer que você esteja, se você viveu uma vida de busca, se você viveu uma busca por essa presença, mais perto de Deus você vai estar. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela tua vida. Subindo com fidelidade. É subir descansando no Senhor. Confiando, trabalhando sim, enfrentando os desafios, enfrentando os obstáculos, mas confiando que é o Senhor que te conduz. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque ela nos ensina, Deus, que nós precisamos confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Precisamos crer na fidelidade do Senhor, que não se afasta de nós. Que a fidelidade de Deus é a nossa segurança, ó Deus. A Tua palavra nos ensinou, ó Deus, que a fidelidade gera em nós esse desejo pela presença.
Oh, Senhor, a Tua palavra nos ensinou, ó Deus, que a fidelidade começa com essa entrega. E nós queremos entregar nessa noite, Deus, as rédeas da nossa vida, da nossa jornada. Queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, a rédea, Senhor, daquilo que nós temos segurado e a gente não tem que segurar. Precisamos entregar para o Senhor. Senhor Jesus, continua operando em nós, continua fazendo a Tua obra em nós, que o Senhor continue fazendo o Teu querer nas nossas vidas. Eu te louvo, Deus, e eu te peço, faz isso na vida de cada um aqui, faz isso na minha vida, Senhor. E que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana de estarmos na Tua presença. Na Tua presença. Faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.